Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim para ter um papo bem sério com vocês, né? Pra gente conversar aí de um assunto muito sério, de um assunto em que muita gente me pergunta, muita gente vem com muitas dúvidas em relação a isso, da onde a gente vem, né? Por que a gente está aqui, qual é a minha missão de vida, eu não consigo me encontrar, né? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas com a minha família, com meus relacionamentos, com dinheiro e por aí vai, com saúde, com corpo. E por que eu passo, por que está acontecendo tudo isso comigo, porque eu tenho um karma, eu tenho um castigo, é um castigo que eu estou passando, é um castigo que eu estou pagando, né, por conta de alguma coisa que eu devo ter feito. Até tem ditados às vezes que dizem aí que eu, né, joguei pedra na cruz, eu coloquei piche, sei lá o que, na mesa da Santa Ceia. Então acontece de um tudo, né, de dúvidas e de questionamentos em relação a isso, o que a gente está fazendo aqui, o porquê que a gente veio. E se a gente não tem essa consciência, se a gente não tem esse conhecimento, fica difícil realmente seguir em frente, né? Fica difícil realmente eu aceitar às vezes as coisas como elas são, eu entender as coisas como elas são, as pessoas como elas são, e começar também a olhar mais para mim, para entender, né, um pouco mais sobre mim, né, ter mais autoconhecimento, ter mais conexão com a minha espiritualidade, né? Então, se isso não estava muito claro até agora, né, a respeito, inclusive sobre as coisas dos vídeos que eu gravei, aulas que eu gravei, coisas que eu venho falando, então eu vou deixar bem claro, né, agora que todo o meu trabalho, assim como toda a humanidade, eu escolho, eu, Simone, por conta de coisas que eu já vivi, por conta de coisas que eu já estudei, por conta de coisas que eu já experienciei, né? Não é do nada. Eu escolho acreditar que sim, nós somos espíritos, né, vivendo uma experiência aqui na Terra. Então é disso que eu vou falar um pouquinho hoje, para que se tu ainda tem alguma dúvida em relação a isso, ou tu ainda tem dificuldades de entender a vida que tu está passando, as coisas que estão acontecendo na tua vida, que isso te abra um pouco os olhos para que tu perceba, né, como que tu veio parar aí aonde tu tá. Seja uma situação no trabalho, seja uma situação no relacionamento, seja uma situação na família, seja uma situação de saúde, seja uma situação de dinheiro, seja lá o que for. Seja uma situação de doença, que foi muito o meu caso, e por conta disso eu trago com mais propriedade esse assunto aqui hoje, tá? Então, assim, como que tu foi parar aí aonde tu tá? Para começar, todos nós, sem exceção, escolhemos vir. Quando a gente tá lá ainda na outra dimensão como um espírito em evolução, a gente escolhe que a gente quer vir, a gente escolhe passar uma experiência aqui na Terra como ser humano, é a gente que escolhe isso. Então a primeira coisa que a gente já vai começar a eliminar aqui agora, desde já, é aquela historinha do eu não pedi para nascer, agora vão ter que me aturar, pai e mãe me suportem, me sustentem, me aturem, né, me engulam, porque eu não pedi para nascer. Então essa é a primeira coisa que cai por terra agora, né? Todos nós escolhemos vir. Por quê? Porque estamos em evolução numa outra dimensão, e para que a gente consiga crescer e consiga evoluir mais, a gente precisa vir passar algumas experiências escolhidas por nós enquanto espírito na outra dimensão, para poder aprender, para poder evoluir aqui como ser humano, para quando voltar para outra dimensão de novo, para quando fizer a passagem, quando morrer, né, que na verdade o que morre é o corpo físico, mas o espírito ele segue. Então quando a gente volta,
a gente já voltar com esse conhecimento a mais, com esse nível a mais, como se tivesse passado um ano na escola, né? Para poder depois digerir tudo isso e voltar para ter novas experiências de acordo com o que cada um precisa aprender, de acordo com o que cada um precisa fazer para evoluir. Então a gente escolhe o que a gente quer ver. E aí, o que é mais certo ainda, e que talvez o que talvez muita gente não consiga entender, ou que muita gente não consegue aceitar, a gente escolhe, inclusive, a família que a gente quer vir, as experiências que a gente quer passar. Então ninguém está na família errada, ninguém está no trabalho errado, ninguém está com a saúde errada, ninguém está com nada errado. Tá todo mundo perfeitamente certo, encaixado no lugar onde está. Não tem nada de errado. Por quê? Porque a gente escolheu ter um aprendizado e às vezes a gente veio também escolhendo levar algum ensinamento. Então, por exemplo, se eu acho que eu estou na família errada porque meus pais são muito diferentes de mim, porque alguma situação, às vezes até com sexualidade, né, alguma deficiência, alguma coisa assim, no físico, né, o espírito ele é perfeito, ele não tem essa forma física que o nosso físico tem, então o espírito ele é perfeito, mas ele escolhe vir com alguma questão para ser resolvida, para ser ensinada ou para aprender. Então, se eu vim numa família onde o pai não aceita, a mãe não aceita, alguma coisa desse tipo, eu estou na família certa. Porque provavelmente, a minha missão ali é ensinar alguma coisa para aquele pai ou para aquela mãe. Né? Ensinar amor, ensinar compaixão, ensinar aceitação, enfim. Então eu estou certa na família onde eu estou. Eu tenho alguma coisa para evoluir juntos ali. E aí quando a gente começa a negar muito essa situação, negar muito a família, não é, não quero, não deveria, não, né, aquela situação toda, o que vai acontecer? Acontece que eu não vou ter aquele aprendizado, ou eu não vou ensinar aquilo que eu vim para ensinar. E aí vai se passar essa oportunidade, essa vida, essa experiência, e eu vou vir na próxima com a mesma situação para tentar resolver aquilo de novo. Eu não consigo passar para um próximo aprendizado enquanto eu não aprender esse. Enquanto eu não aprender ou eu não ensinar, depende de qual for a missão que tu veio fazer aqui. Então, tá todo mundo na família certa. Já começa por aí. Se tá muito difícil alguma coisa em relação à tua família, entenda que vai ter que deixar cair, quebrar aí algumas barreiras para tu poder entender que tem alguma coisa a ser feito ali, tem algum crescimento para ser feito ali. Relacionamentos também, né, a mesma coisa, tenho sempre uma dificuldade na situação X, né, em relação a relacionamento, seja relacionamento íntimo como casal, seja relacionamentos de amizade, seja relacionamentos de parcerias, sociedades, enfim, não tem nada errado. Tem alguma coisa ali que tu precisa aprender ou ensinar para poder evoluir, né? Todas as tuas experiências aqui têm esse fundamento. E aí o que acontece? Quando a gente vem, que a gente escolhe logar aqui num personagem, né, num corpo físico, né, numa matéria, quando a gente escolhe vir, a gente escolhe essa matéria e a gente escolhe essa família, a gente escolhe tudo isso, a gente, por um tempo, até em torno ali dos nossos 7 anos, mais ou menos, a gente ainda tem fresquinho na memória. A gente ainda consegue ter essa lembrança do o que a gente veio fazer aqui, o que a gente veio aprender ou o que a gente veio ensinar. Então a gente consegue sim, né, lembrar disso,
Por isso que tem muitas crianças aí, até aos 7 anos, que às vezes enxergam coisas, enxergam vultos, conversam com amiguinhos imaginários e tudo mais, porque de fato elas estão vendo, de fato elas estão vivendo aquilo ali, porque a gente tem essa capacidade, essa habilidade, essa espiritualidade aflorada muito forte enquanto a gente é criança. Então a gente lembra disso. Só que aí o que vai acontecendo? A gente vai se distanciando dessa consciência, dessa missão, dessa lembrança, por conta dos paradigmas, por conta dos padrões de comportamento que vão sendo colocados em nós, né? Instaurados em nós novamente. Então, são coisas que a gente vai crescendo e vai ouvindo em casa, vai ouvindo na escola, vai ouvindo dos amiguinhos, vai ouvindo da família dos amiguinhos, né? Então, são paradigmas aqui terrenos, né? Coisas de onde começam a vir as nossas crenças, né? Também. E aí a gente começa a ser conduzido pelos esses paradigmas, né? Coisas do tipo tal coisa não existe, isso não é pra ti, tu não é capaz, não pode ser isso, né, quando tu crescer tu vai ser isso. Aí já se colocam conceitos em cima de Deus é assim, é assado, né, o universo é assim, é assado, a vida é difícil, aquela coisa toda. A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentar, para se aposentar, tem que cuidar da saúde porque senão fica doente. Então são coisas assim que a gente vai nos distanciando, né, e começa também paradigmas do tipo tem que respeitar o outro, tem que não pode dizer. Quando a gente é criança, a gente não pode dizer quando não gosta de um presente, por exemplo, porque daí é falta de respeito. Então é colocar às vezes o outro num pedestal e começar a não olhar mais pra gente. Então, para eu não decepcionar, para eu não preocupar, para eu não machucar o outro, eu começo a não olhar mais para mim. E aí esses paradigmas vão nos conduzindo para cada vez mais distante desta missão, para cada vez mais distante desse aprendizado que a gente veio ter, né, ou desse ensinamento aqui que a gente veio fazer. Só que quando a gente vem com uma frequência vibratória, uma frequência vibracional que está ligada diretamente com essa nossa missão, com isso que a gente veio aqui para evoluir. E aí quando a gente começa a ser conduzido por esses paradigmas aqui, de acordo com o meio em que a gente vive, a gente escolhe esquecer disso, a gente escolhe esquecer dessa missão, a gente escolhe esquecer daquilo que a gente veio fazer até para não machucar o outro, para não decepcionar o outro. Então a gente vai se distanciando dessa missão, a gente vai se afastando disso. Então assim, a gente vem com essa missão e vamos supor que a minha missão seja ajudar o planeta a evoluir, ajudar as pessoas a ganhar uma nova consciência. Vamos supor que eu esteja já bem elevada espiritualmente e tudo mais, então eu estou vindo para ajudar nessa expansão de consciência, em trazer mais amor para as pessoas, em ensinar as pessoas a amar mais, a se amarem mais, a se ouvirem, a se respeitarem, né? Vamos supor isso. Não tem nada a ver com profissão, porque é possível eu ensinar as pessoas sobre amor, é possível eu ensinar as pessoas sobre se respeitarem, se amarem, serem mais alegres, com N profissões. Eu posso fazer isso sendo terapeuta, eu posso fazer isso daqui a pouco fazendo teatro, né? É no sentido de conseguir elevar a frequência vibracional das pessoas, seja lá o trabalho que eu estou fazendo. É sendo vendedora de alguma coisa, quando eu estou vendendo alguma coisa, a pessoa que está recebendo está alegre, eu estou conseguindo levar amor, eu estou conseguindo elevar a frequência dela. Eu posso ser
um enfermeiro, um médico, a partir do momento que eu estou dando atenção com amor, com carinho, eu estou elevando a frequência daquela pessoa, eu estou levando cura, eu estou levando amor. Então não tem muito a ver com profissão. Tem a ver com a frequência que tu veio para passar adiante. Como tu vai escolher fazer isso é da forma que sintonize mais contigo, é da forma que tu consiga mergulhar de cabeça para aprender como faz, que tu tenha a habilidade, que tu tenha a paixão e que tu tenha o conhecimento daquilo ali. Então eu não estou falando aqui de qual é a missão em relação à profissão, mas sim a frequência que tu veio para ajudar a elevar. E aí quando a gente define que é isso que a gente vai vir fazer, existe uma equipe espiritual que nos acompanha, existe uma equipe espiritual nos dando um suporte para que a gente venha e cumpra essa missão. Assim como quando a gente vai fazer algum trabalho aqui, mais terreno mesmo, vamos supor aí eu vou arrumar um telhado numa empresa ou até numa casa, tem uma equipe para que aquilo aconteça. Tem ali a pessoa, sei lá, tem o técnico de segurança do trabalho que tem que acompanhar, tem o engenheiro às vezes, tem o coleguinha que vai ficar segurando a tua escada ou elevando algum tipo de plataforma para que tu consiga subir lá em cima do telhado. Então tem uma equipe para que esse trabalho aconteça. E a mesma coisa funciona com a nossa missão aqui espiritual. Existe uma equipe espiritual lá dando esse suporte para que a gente venha, para que a gente que está à frente do negócio vá lá e faça o negócio. Só que quando a gente começa a escolher, a se distanciar disso, a não olhar mais para isso, a não se observar mais, a caminhar no caminho contrário dessa missão, a equipe espiritual, ela ainda está esperando a coisa acontecer. A missão tem que ser realizada. Se eu começo a não olhar mais para mim e não aprender mais sobre como levar esse amor para as pessoas, esta missão ela precisa ser cumprida, esta missão ela precisa ser realizada, assim como o telhado ele precisa ser trocado se for numa grande empresa. Então o que acaba acontecendo? Acaba se pegando outras pessoas para que o trabalho seja realizado. E a minha conexão com essa equipe espiritual, ela vai se perdendo. Eles não abandonam, em momento nenhum eu estou dizendo que a espiritualidade nos abandona. Não, só que eles ficam ali em stand-by, eles ficam ali aguardando quietinhos, porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Então eles respeitam a nossa vontade de não querer fazer e ficam ali aguardando. Neste meio tempo se encontram outras pessoas para que o trabalho seja realizado, porque é necessário que o trabalho seja realizado. Assim como se a pessoa que estiver responsável por trocar o telhado não quiser mais subir na escada, não quiser mais subir no telhado porque está com medo de alguma coisa, não quer mais, está de saco cheio, seja lá o que for, é necessário pegar uma outra pessoa para que vá lá trocar o telhado. Mas a equipe não abandona, ela não pode parar. A mesma coisa acontece com a gente. Se eu começa a vir os meus medos por conta dos paradigmas e das crenças terrenas, e eu não vou mais em direção a essa missão, eles precisam encontrar outras pessoas, eles precisam auxiliar outras pessoas para que essas outras pessoas façam o trabalho que eu não estou fazendo. E aí, enquanto eu não despertar para essa missão que é minha também, eu vou sofrendo algumas situações. Então, assim, por que isso vai acontecendo, Quanto mais eu começo a me identificar com esse personagem, com essa forma física, com essa matéria, com a Simone, pessoa, carne e osso, quanto mais eu começo a me identificar com isso, eu vou me desidentificando, eu vou me conectando com a minha forma física, com esse personagem, Simone, e vou me desconectando da minha equipe espiritual. E aí, quanto mais eu estou conectada com Simone, com forma física, achando que é só isso que existe, que é só materialidade, que é só o corpo físico, que é só o que está acontecendo aqui, que os meus olhos estão vendo, que é só isso que existe,
quanto mais eu me identifico e me conecto com isso, mais eu sofro. É quando começa a vir os sofrimentos, é quando começa a vir as provações, é quando começa a vir aquelas situações em que a gente já acha que é castigo, que é karma, é quando começa a ter dificuldades na minha vida. Por quê? Porque eu estou identificado com aquele personagem. Aí eu já começo a achar que tudo é pessoal. Eu já começo a achar que tudo é para me derrubar. Eu já começo a não aceitar as coisas que acontecem, que estão acontecendo na minha vida. Porque se eu não estou aceitando, eu não estou conseguindo olhar para aquilo como aprendizado. Então eu estou negando aquilo. E se eu estou negando aquilo, eu estou negando o aprendizado. E aí vem o sofrimento, porque quanto mais eu nego, mais forte aquilo fica. Não consigo me livrar daquela situação. Eu não consigo olhar o aprendizado que tem ali por trás. E aí eu vou me identificando cada vez mais e vem as dificuldades também cada vez maiores, cada vez mais complicadas, cada vez mais dolorosas e às vezes até em forma de doença. Então vai começar a acontecer coisas, ou em algumas situações, né, de alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já aconteceu, situações bem dolorosas, bem grandiosas, uma doença, alguma situação, até eu despertar, até eu parar e olhar para mim, até eu parar e olhar para essa situação. Por quê? Porque a vida vai ficar o tempo todo te mandando provas, porque foi as escolhas que tu fez de escolher achar que a vida é difícil, de escolher achar que tá todo mundo contra ti, de escolher achar que tudo é muito frágil, de escolher achar que tudo é muito difícil, que as pessoas não prestam, de escolher achar que é o governo que está te colocando nessa situação, de escolher achar que é o teu chefe, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais. Quem está escolhendo achar isso é tu. Por quê? Porque eu estou identificada, tu está identificada com o personagem. E aí, identificada com o personagem, eu me desconectei totalmente já da minha equipe espiritual. E aí começa, como eu estou identificada no personagem que é matéria, começa a vir as consequências na matéria, porque eu escolhi achar que é só isso que existe, que isso é o mais importante. Aí às vezes algumas pessoas dizem, não, mas eu rezo, eu pratico não sei o que lá, eu medito, eu isso, eu aquilo outro, mas mesmo assim tem muitas dificuldades. Por quê? Porque tu tá com essa consciência só naquele momento em que tu está praticando a meditação, a oração, seja lá o que for. Mas o resto do dia, tu tá espraguejando, excomungando, tu tá negando, tu tá querendo enfiar a tua opinião goela abaixo nos outros. Então, isso não é ter a consciência de que existe algo a mais além do teu corpo físico. Isso, agindo dessa forma, tu ainda está muito identificada com esse personagem, com essa matéria. Então é nessa matéria que vão vir as consequências das escolhas que tu está fazendo, daquilo que tu está escolhendo acreditar. E aí acontece que a vida vai ficar sempre te mandando essas dificuldades, que é para ver se tu desperta e volta para o teu caminho. Tanto que, geralmente, é sempre numa situação de muita dor em que as pessoas mudam. É sempre numa situação onde chegou no limite para as pessoas mudarem as opiniões, mudarem pontos de vista, mudarem fé. Seria muito mais fácil se a gente já se trabalhasse desde sempre para não ter que chegar num extremo. Mas isso é do ser humano. Porque a gente escolheu esquecer quem a gente é e depois a gente escolhe esquecer que esqueceu. E aí começa a colocar sempre a culpa nos outros.
como se os outros fossem responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Mas então assim, a gente vem com essa frequência, a gente escolhe a família que a gente vai vir, as experiências que a gente vai passar. E se a gente não despertar para isso, para perceber, para entender e fazer de fato, ter de fato, geralmente, mas qual é a minha missão? É aquilo que está mais difícil para tu resolver. É aquilo que está mais difícil para tu conviver. Essa é a tua missão. Aprender a lidar com isso. Ensinar as pessoas a lidarem com isso. Aprende primeiro, depois ensina as pessoas a lidarem com isso. Aquilo que está mais difícil para ti é a tua missão. Senão ela não estaria difícil. Se tu não tivesse nada para aprender com essa situação, ela não estaria difícil, não seria difícil, seria uma outra situação, mas não essa. E aí quando a gente desperta para isso, desperta para essa consciência de que a nossa missão pode ser essa, e não se apeguem também, as pessoas ficam se apegando a como se eu tivesse uma missão só, um propósito de vida só. Não tem isso. Nosso propósito de vida aqui, a nossa missão de vida aqui é ser feliz, é ser alegre, é evoluir, é ter amor, é aprender e ensinar o tempo todo, é ter compaixão, é ter bondade. Essa é a nossa missão, o nosso propósito de vida aqui. Agora, as situações que vão te levar a ter essa consciência e esse crescimento, pode ser N situações, pode ser uma situação no trabalho, pode ser uma situação na vida pessoal, pode ser uma situação no relacionamento, pode ser uma situação a qual for. Eu posso estar o tempo todo aprendendo. Não é uma situação só, minha missão de vida, então é cuidar dos animaizinhos, então eu vou vir, vou ser veterinária e é dessa forma que eu vou cumprir minha missão. Tá, mas daí o meu casamento tá uma bosta, a minha saúde, eu tô cheia de problema de saúde, entende? Não tem nada a ver com uma coisa que eu vim para fazer. Não. Eu vim para aprender sobre algo, sobre uma frequência, sobre uma emoção, sobre um sentimento. E as formas externas, o ato que vai me levar a aprender sobre isso pode ser diversos. Então veja esse ensinamento e esse aprendizado o tempo todo, todos os dias na tua vida, todos os momentos na tua vida, busca aprender, busca evoluir, busca chegar nessa frequência. Não te apega a uma situação só. E aí quando a gente desperta para isso, quando a gente volta para, veio o universo ali, veio a vida e fez com que a gente parasse, fez com que a gente recebesse um diagnóstico de uma doença, fez com que perdesse alguém, fez com que acontecesse algo muito grave, fez com que perdesse tudo no sentido financeiro, daí falir, perdi tudo. Então, quando acontece algo, é quando a gente geralmente desperta, porque é na hora da dor que a gente vai despertar. E aí a gente começa se eu escolher nesse momento, porque existe o livre-arbítrio, eu posso escolher naquele momento ali, começar a evoluir, aprender, a entender, aceitar, eu preciso aceitar para começar a entender e evoluir. Então, se eu escolher por esse caminho, entendi, aceito essa situação e agora eu vou aprender sobre ela, sobre mim, sobre ela, sobre o que é esse crescimento, esse amor. Às vezes a gente começa a se trabalhar ali 1 mês, 2 meses, 1 semana, às vezes 1 dia, e já acha que é o suficiente, já começa a esperar que as coisas mudem, que as coisas não tá acontecendo nada, já faz 1 semana que eu tô aprendendo, evoluindo e não tá mudando nada, faz 1 mês, 1 ano, vai ser o tempo que for necessário. Pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não tem que ficar esperando que a coisa vai acontecer milagrosamente da noite pro dia. Porque isso é um processo, depois que tu entra nessa vibração e começa a sentir a paz, a alegria e o amor, tu não vai mais querer sair dela. E se tu querer sair dela, porque ainda existe raiva, porque ainda existe negação, porque ainda existe medos, tu não entendeu nada. Então ainda não virou aquela chavezinha. Mas quando virar essa chavezinha que tu entender, essa equipe espiritual que estava contigo, ela ainda vai estar lá.
Só que tu escolheu te desconectar dela, lembra? Quando tu escolheu te conectar aqui, no personagem, na matéria. Então não vai ser da noite pro dia para essa reconexão acontecer, mas ela vai acontecer. Às vezes vai demorar um pouquinho, mas ela vai acontecer. E quanto mais fé tu tiver, quanto mais amor tu tiver por ti, pelos outros, quanto mais tu te respeitar, mais rápido isso acontece. Então tu pode escolher, porque tu tem o livre-arbítrio. Além de tudo, eles nos deram isso, o universo nos deu isso, a gente tem o livre-arbítrio. Se tu quer ir por esse caminho, beleza, tá tudo certo. Se tu quer ir por esse caminho, beleza, tá tudo certo. Vai ter consequências lá nos dois caminhos. Escolhe o caminho que vai te sentir, que vai fazer com que tu te sinta da maneira com que tu quer te sentir. E é desta forma que funciona. Então assim, como é que tu chegou nisso? Como é que tu chegou aí aonde tu tá hoje? Por conta disso. Tu escolheu vir, tu enquanto antes de logar, antes de encarnar, tu escolheu vir, tu escolheu a família, tu escolheu os aprendizados, tu escolheu os ensinamentos, tu escolheu as experiências que tu iria passar. Porém, por contas de paradigmas terrestres, tu escolheu esquecer disso, tu escolheu te desconectar disso. E aí começa a vir essas situações, essas dificuldades, né? A situação em que tu está passando hoje, se está difícil, é por conta disso. Aquilo que está mais difícil, tu escolheu passar por isso. Quando tu escolheu te desconectar dessa essência, te desconectar dessa espiritualidade. Como é que eu faço para voltar para isso? O primeiro passo é aceitar. Aceita a situação. Olha para ela, tentando entender o que é que tu precisa aprender. Olha para ela e tenta identificar tudo o que tu tem negado a tua vida inteira. Não quero, não aceito, isso não é assim, eu não aceito isso, isso é um absurdo. O que tu vem negando a tua vida inteira? Por conta disso tu tá nessa situação. Então, quando tu resolver despertar, quando tu resolver olhar para isso, quando tu resolver crescer e evoluir, para voltar pro teu caminho, para voltar para tua missão e trabalhar nisso, trabalhar que eu digo não é o trabalhar como forma de trabalho, de ganhos financeiros. Não, é trabalhar a tua evolução pessoal, a tua essência, a tua espiritualidade, né? Se trabalhar e não trabalhar fora. Quando tu escolher olhar para isso e começar a se trabalhar, essa conexão com a tua equipe espiritual, ela começa a se refazer. E aí é quando tu consegue ter os insights, enxergar as luzes no fim do túnel, ter as tuas intuições, né? Tem diversos nomes que a gente pode dar para isso. Mas é quando tu começa a ter de fato essa visão de o que eu posso fazer para cumprir então essa minha missão. De que forma eu posso levar esse ensinamento, de que forma eu posso aprender isso. E aí é quando começa a vir as situações certas, as pessoas certas, as experiências certas, as oportunidades certas, para que tu evolua e aprenda isso. E daí desta forma, tu retorna então para o teu caminho, para aprender o que tu veio aprender, ensinar o que tu veio ensinar. Caso contrário, vai vir de novo e vai ter que aprender de novo. Então, se a tua situação complicada, a situação difícil é com pai, é com mãe, é com marido, é com trabalho, olha para isso e não nega mais. Quanto mais tu negar, mais longe de resolver. Quanto mais tu negar, mais identificada tu vai estar com o teu personagem. E mais desconectado tu vai estar dessa equipe espiritual, da tua essência, do teu eu superior, que é onde está todas as informações que tu precisa
para passar por essa vida, para passar por essa experiência com o maior aproveitamento possível, com leveza, com paz, com equilíbrio, com alegria. Então, quanto mais eu me identifico com o meu personagem, mais eu me desconecto dessa minha essência e dessa minha equipe espiritual. Só que, de novo, tem o livre-arbítrio. A escolha é tua.